Seja muito bem-vindo a esse podcast que traz aqui empreendedorismo, pessoas incríveis e também o meu sócio, o Richard. Eu aqui A de gente novo. tem aqui hoje um papo muito bacana, muito interessante, né? Sou seu host, Marcos Lira, tô com o meu sócio, Richard, tributarista mais conhecido do Brasil, segundo eu mesmo, e também tô com o meu convidado aqui, Cássio Canali, que é best-seller, é mentor de mais de 85 mil alunos e um dos mestres do dropshipping no Brasil. Seja muito bem-vindo, Cássio. Obrigado, Marcos e Richard. É um prazer estar aqui. Valeu pelo convite para estar na Hub 5 Podcast. Oh, que legal, cara. Realmente seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer, né? A gente tem um certo proximidade, né? Na nossa convivência aqui, eu considero o Cássio um amigo. E pra gente ter uma proximidade de alguém desse tamanho, desse porte, é um aprendizado muito grande. Obrigado por ter aceitado o convite, porque eu acho que a gente vai ter uma conversa muito legal aqui. A ideia é ser um bate-papo bem leve, mas também muito voltado pra gente entender um pouco do que te fez chegar onde você chegou, Cássio. É uma trajetória gigantesca. Mostrar um pouquinho do teu universo, né? E o que a gente pode aprender como empresário. E aí eu me coloco também aqui a minha cadernetinha de aluno para entender um pouquinho mais de como é que você pensa negócios, como é que você pensa empresa e como é que com o teu como professor aí de mais de 80 mil alunos você tem ajudado as pessoas aí. E agora, muito oficialmente, muito bem-vindo. Obrigado. Eu vou prometer aqui não esconder nada, erros, acertos. Eu acho que a gente aprende muito com os erros também que comete ao longo da trajetória. Eu vim aqui para servir hoje a comunidade de vocês, os seguidores, as pessoas que curtem o trabalho, empreendedorismo digital, é o que eu amo falar, então a gente está aqui entre amigos. Pô, que legal. Ô, Cássio, cara, eu queria começar muito falando assim, um pouco da sua trajetória, né? A gente sabe que o empreendedorismo ele acaba, ele meio que nasce assim de uma maneira muito inesperada em algumas pessoas. E outras pessoas já têm essa vocação desde cedo. O que foi o teu caso? A necessidade, quando a água bate na bunda. Eu acho que esse é um bom ponto. Verdade. Eu venho de uma família muito humilde, faltava algumas coisas em casa, então eu comecei a trabalhar desde os 9 anos vendendo paçoquinha de casa em casa, depois eu vendia pastel, risoles, colocava numa cesta de Vime na minha bicicleta, saía de comércio em comércio, porque eu queria ali comprar uma calça jeans, um tênis mais legal, poder pagar um ingresso para um cinema, essas coisas que meus pais conseguiam fazer o básico, né? A gente queria trazer aquela coisa mais de um lazer, até para os meus irmãos também. Sei. Então, eu comecei a trabalhar desde cedo. E, por outro lado, eu tinha uma grande inspiração, o meu vô, como um intraempreendedor. Ele começou no empreendedorismo vendendo máquinas de escrever. E Caramba. depois ele foi trabalhar numa diretoria do Centro de Integração Escola, o CIEE, Aham. e ele era um intraempreendedor lá. Então, eu via, por um lado, a minha família tendo mais dificuldades financeiras e, por outro lado, o meu avô sendo bem-sucedido naquilo que ele fazia, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Que Então, ele foi legal. uma grande fonte de inspiração para mim de, opa, eu posso também ser um homem equilibrado e bem-sucedido em todas as áreas da vida. Que legal. O seu vô, né? E, então quer dizer que você tinha uma inspiração na família. Então é legal. Eu falo que eu também tive. A minha mãe também vendia Natura, né? E ela vendia muito. Assim, e me inspirei. Eu acho que vendas transforma, pelo que eu entendi, no final das contas, Cássio, você é um vendedor, né? Sim, a gente sempre vende alguma coisa, vende uma ideia, né, vende produtos, serviços, e é a forma que a gente consegue escalar e também não precisar vender necessariamente a nossa hora, é quando a gente vende coisas e não o nosso tempo. Então, sempre amei vender, tá no meu sangue, nas veias. Que legal, que legal. Eu acho que todo empreendedor, a maior parte, e principalmente aqueles que eu vejo que teve sucesso, né, Richard? Eu acho que todos eles começaram com vendas, né? Eu tenho notado esse perfil, principalmente nos nossos clientes, né? Quando a gente vai conversar com todos eles vieram com um viés muito voltado para vendas. E eu acredito, sinceramente, que vendas é um dos core mais necessário para o empresário. E aí ele começa sempre vendendo alguma coisa, né?
Eu acredito que todo empresário que não é vendedor tá morto, né? Então, tipo, eu acho que você começa, se você quer começar a ser um bom empresário, você começa sendo vendedor do seu negócio, porque se você não compra o seu próprio negócio, quem mais vai comprar? Então, Sim, vendas é o coração da empresa. Não existiria departamento jurídico, contábil, financeira sem dinheiro entrando primeiramente, com né? O certeza. produto sendo vendido. Então, quanto mais a gente como gestor aguça, treina essa habilidade que dá para adquirir mais conhecimento a partir de livros, de treinamentos, de imersões, aguçando essa técnica de venda, a gente, no mínimo, não vai ser enrolado na contratação de um gerente comercial. A gente vai saber falar a língua dele e saber o que é possível fazer, o que é possível entregar. Muito Exatamente. bacana. Uma curiosidade, Cássio, que eu sempre tive. O que te levou a querer escrever um livro e qual foi o propósito dele? Se você puder compartilhar aqui com a gente, ia ser Claro. legal. O que me levou a escrever um livro foi levar as pessoas do offline para o digital, porque tem muitas pessoas que ainda estão só no mundo físico. E eu queria mostrar para elas, no canal onde elas consomem conteúdo, né, esse vício no papel, que é muito bom, ler é muito bom, mas mostrar a partir das páginas impressas uma oportunidade de negócio no digital. É por isso que eu chamo a minha comunidade dos desbravadores. São os desbravadores que saem do offline e desbravam o digital, que no primeiro momento é desconhecido, mas a gente desbravando junto consegue ser o guia, né? E Legal. esse livro aqui, que se tornou um best-seller em todo o Brasil, tá nas maiores livrarias disponível, até em aeroportos, não temos estoque e vendemos muito, tem a metodologia do que eu ensino, que é começar um negócio do zero, do absoluto zero, sem experiência na internet, até um faturamento de pelo menos 7 a 12 mil reais de renda todo mês, com venda de produtos físicos sem estoque. Ou seja, qualquer pessoa, então, pode hoje falar, ó, vou sair do offline, vou pro digital, ela pode. Ela pode, desde que aguce essa capacidade empreendedora. Quando a pessoa está diante de uma oportunidade de ganhar dinheiro na internet e vê só como uma rendinha extra, a tendência é que ela abandone com o passar do tempo, Ela ali vê nas aquilo como primeiras um plano B, dificuldades. assim, você fala, cara. Exatamente. E ganhar dinheiro na internet é uma iniciativa empreendedora. Tem que ser considerado desde o início como eu estou construindo o meu negócio. Uhum. Pode até gerar as primeiras vendas ali como uma renda extra, mas com o objetivo de, a partir do momento em que tu torna essa venda mais escalada e começa a vender todos os dias, sentir segurança de aquela atividade que tu está fazendo. Bom, se eu estou preso aqui a CLT, eu também posso empreender, está dando certo comigo. Aham. Então, um negócio com menos barreiras de entrada proporciona isso, a experimentação de, pô, tá dando certo, não é com o João, com a Maria, é Uhum. comigo. As pessoas estão comprando os meus produtos, dos meus anúncios. E a partir disso, isso é uma injeção de adrenalina para fazer disso um negócio sólido. Entendi. Então, no final, você entende que é o jeito mais, menos, você erra menos para iniciar, te dá um ânimo para dar um salto ainda maior, seria o dropship seria um desses caminhos. Sim, porque o dropshipping resolve isso. Ele tira as barreiras de entrada para empreender. A maior dificuldade que as pessoas têm é no capital inicial para fazer um investimento numa franquia, né, num negócio físico, para compor o estoque. E a partir do momento que tu tira essa barreira, além de empreender com menos recursos necessários, porque tu só vai precisar investir aquele produto que já vendeu, Perfeito. pagar ao fornecedor para ele enviar direto para a casa do cliente. Além disso, é um trabalho que te dá liberdade, porque tu Perfeito. não fica preso necessariamente a um escritório ou ao trabalho em casa, mas pode administrar isso de qualquer lugar do mundo, viajando inclusive. Que legal. Ô, Cássio, e aí é uma pergunta, tá? Você fala assim, cara, facilita o acesso. Mas depois de mais de 85 mil alunos, quem é o cara que dá certo e quem é o cara que dá errado? O cara que dá errado é aquele que começa um negócio com aquela visão atual de consumo de conteúdo. O próximo método vai pulando de galho em galho, Uhum. porque o TikTok trouxe essa característica para as pessoas de consumo de vídeos rápidos. Perfeito. Quando, na verdade, as pessoas que dão certo no dropshipping nacional começam, curtem o processo e vão até o fim, até dar certo. Seguem um método. Então, não são pessoas
que são preguiçosas. A maior parte da audiência, né, que me segue é um público muito trabalhador, esforçado, Perfeito. mas ao mesmo tempo se esforça para enriquecer o bolso de outras pessoas, né? Então, quando na verdade, mesmo a pessoa que está nos assistindo agora, empresária, empreendedora, ela pode ter mais de um negócio, ela pode diversificar suas fontes de renda. E em ainda mais modelos de negócios que permitem administrar isso de qualquer lugar, do teu escritório ou quando tu está viajando, à noite, nos finais de semana. Muito legal, muito E legal. quanto tempo? A gente, do ponto de vista de controladoria, finanças, a gente utiliza uma expressão que chama ROI, né? O retorno sobre Sim. o investimento, né? Eu entendi que talvez o capital inicial seja pouco, acredito que o maior investimento, às vezes, seja o tempo da pessoa, Sim. né? Você tem uma noção, por exemplo, para nos dizer, falar, olha, aquela pessoa que quer ganhar 7 mil reais a mais ou 10 mil reais a mais, quanto tempo ela levaria para poder iniciar, por exemplo, esse processo através de sua metodologia? Hoje, do zero, vou começar hoje, dia 3, né? Quando ela poderia começar a sentir esse retorno? 6 meses, 1 ano, 2 anos? Como que é a sua visão? O tempo que leva em média para começar a vender com consistência de pessoas esforçadas, que arregaçam as mangas e executam o plano bem definido, mirando nos 7 a 12 mil reais de renda, né, de lucro, todo mês no bolso. Tem em torno de 3 meses. Agora, tem rápido. pessoas que conseguem atingir antes e tem pessoas que atingem depois desse período, porque daí envolve aquela pecinha por trás do computador, né? Sim. O cara que está ali para fazer, para executar esse plano. Então, Perfeito. tem pessoas com menos tempo disponível, só à noite ou nos finais de semana. Na fase 1, que é a validação do negócio, tem que dedicar mais esforço, um pouco de mais tempo, porque é a fase de validação de produtos. Então, a gente cadastra mais produtos nas plataformas. E para o público, talvez, que nunca tenha ouvido falar o que é, afinal, o dropshipping nacional, né? Como funciona esse modelo de negócio. Basicamente, é tu fazer os anúncios a partir de fotografias, anúncios de produtos físicos. Então, por exemplo, no nicho de decoração, no nicho de velas aromáticas, que mais? Nicho de utilidades domésticas, o nicho de fantasias, de pet shop. A variedade é gigante e a gente tem uma página, inclusive, chamada tendências.mercadolivre.com.br, que a gente, a partir dali, com o uso dessa ferramenta, sai do achismo. O que será que as pessoas estão buscando comprar na internet? Com base em dados. Com base em dados do maior e-commerce de toda a América Latina, o Mercado Livre, a gente consegue acompanhar quais são as tendências de pesquisa, quais são os termos exatos mais buscados lá naquele campo onde tem a lupa, né? Eu quero uma camiseta masculina, não, eu quero aqui um item de cozinha. A gente sabe a palavra e para que serve o uso. Perfeito. Então, por exemplo, eu estou pesquisando uma luminária, as pessoas pesquisam assim, luminária para aquário, luminária para uma manicure. Então, a gente consegue otimizar os nossos anúncios também nichados para cada público-alvo. Perfeito. A partir da fotografia, porque esse estoque todo está dentro dos armazéns dos fornecedores nacionais. E aí a gente cadastra o endereço do fornecedor como remetente. No momento em que a venda acontece dentro da tua conta de sites populares como o Mercado Livre, como a Shopee, gera ali uma etiqueta de postagem e uma declaração de conteúdo, que é possível começar, inclusive, como pessoa física. A gente emite essa etiqueta de postagem, que já vem toda preenchida, encaminha para o fornecedor e paga para o fornecedor aquele item vendido. Perfeito. Então, por exemplo, eu estou vendendo esse copo aqui, né, um conjunto de copos ali a R$50 e o meu custo no fornecedor é R$10. Eu vou pagar só os R$10 para o fornecedor para ele enviar diretamente para o meu consumidor final. Perfeito. No momento em que esse kit de copos é entregue para o meu consumidor final, libera o dinheiro da venda. Libera os R$50 que estava lá precificado? Não, libera um pouco menos porque já vem descontado as taxas de venda do Mercado Perfeito. Livre e da Shopee. Mas ali tu já consegue pagar o custo do produto,
e paga, todas as tarifas já vêm pagas, né? E tu consegue obter o teu lucro a partir dessa venda para reinvestir no teu negócio e pagar o segundo pedido, o terceiro, e aí vira uma bola de neve. Uma curiosidade, o fornecedor, você faz contrato com ele ou ou eles existem já dentro dessas plataformas de mercado? Como que é isso, Cássio? Existem fornecedores tradicionais, e eu comecei assim, fornecedor atacadista, fábrica, confecções, porque o dropshipping ele é muito mais conhecido na China, internacionalmente. Uhum. Eu comecei, inclusive, no internacional. E depois eu criei o meu próprio método, chamado método DEP, que é o Dropshipping à Pronta Entrega. E habilitei parcerias. Então, eu mesmo fui até essas confecções, até essas fábricas, para checar alguns critérios, para verificar se esse fornecedor é confiável e até ensinar esse fornecedor a abrir as portas do seu estoque. Você quase fez um selo de qualidade aí para entrega e excelência do produto para os seus Eu acho mais clientes. importante linkar, às vezes o próprio fornecedor ele não tinha a visão de que ele poderia ter outros vendedores vendendo o produto dele e ele não precisa ter esse trabalho. Exato. Fornecedor geralmente está tão ali voltado para a parte de embalagem, produção, despacho, que não foca e não conhece os outros braços que ele poderia conectar, os outros canais de venda. Os vendedores sem estoque é uma força gigantesca de venda para esse fornecedor. Então, eu habilito novos fornecedores nacionais e eu faço isso desde 2018, visitando fornecedores em grandes polos atacadistas, como o Brás, a 44, né, em Goiânia, em várias regiões. Também eu sou gaúcho, então muitos fornecedores vieram de lá, depois eu mudei para São Paulo. E aí a gente vai criando uma malha, uma rede de fornecedores para indicar para os alunos, para mentorados. E quando eu faço essa visita técnica no fornecedor, geralmente eu avalio 4 critérios para saber se um fornecedor vai ser bom para o modelo sem estoque. O primeiro deles é a qualidade desses produtos, porque a gente quer evitar trocas e devoluções. Claro. O segundo é o preço. Existe competitividade nesse preço ao ponto do revendedor no modelo sem estoque conseguir adicionar sua margem de lucro? Então, eu avalio as oportunidades ali no catálogo de produto. O terceiro é o prazo de entrega, porque o Mercado Livre e a Shopee tem um prazo muito apertado para postagem. Se a postagem acontece com atraso, esses vendedores são prejudicados a reputação da conta deles e a conta vai caindo performance. Então, esse fornecedor já precisa ter aquele caminhão que recebe ali, que faz a coleta no final da tarde, as transportadoras conectadas. Então, o tempo de entrega é o terceiro critério. O quarto critério é a quantidade e a velocidade de reposição desse estoque. Porque para evitar quebras na hora que o revendedor lá sem estoque vai anunciar, ele precisa ter um fluxo de reposição nesse fornecedor para o anúncio não parar. Perfeito. Então a gente olha para a diversidade de produtos e a velocidade de reposição desse estoque. Porque às vezes, se acabou o estoque dele, ele tem um delay ali na reposição, ele pode ter vendido, demora a entrega e cai a sua reputação dentro para o cliente ou para a rede, né? Vamos assim dizer. Exatamente. Por causa que você... É por isso que agora, em 2026, a gente tem muito mais estrutura de tecnologia para fazer essas conexões, essas integrações automáticas. Perfeito. Então, tem alguns fornecedores que já estão mais avançados nisso, que a gente faz o cadastro do produto a partir do catálogo virtual. E isso fica conectado como se fosse um código, uma identidade no estoque desse fornecedor. E no momento que ele zera na plataforma dele... Zera automaticamente. Isso. E aí o anúncio é pausado. Então, eu já tenho algumas indicações entre os meus fornecedores de confiança que trabalham com essa tecnologia. Mas que legal, Cássio. Eu acho que a sua missão ela é bastante ambiciosa, né? Transformar pessoas que estão ali dentro de talvez numa zona de medo, numa pessoa empreendedora capaz de ter um controle maior sobre o seu tempo, sobre o dinheiro que ela faz, né? E com uma estrutura muito robusta por trás. Eu acho que levou um tempo para você construir tudo isso, né, Cássio? Cara, me fala um pouquinho sobre isso. Para você construir tudo isso, para chegar no patamar que você se encontra hoje, né? Qual foram essas dores desse crescimento, né? Até porque a gente sabe que as pessoas que são seus alunos, as pessoas que são nossos clientes e também nossos amigos empresários,
todos eles passam por essa fase de crescimento. Hoje você está mais no desenvolvimento de tecnologia, facilitar esse processo, mas um dia ele foi manual, um dia ele começou. Como é que foi esse crescimento, essas dores, Cássio? Verdade, foi uma jornada, não foi do dia para a noite. Lá no meu início as coisas eram muito mais manuais, então as pessoas que estão começando agora são privilegiadas por estarem na era da inteligência artificial, das ferramentas. Eu costumo dizer que você não precisa ter nascido na era da inteligência artificial e da tecnologia, porque eu mesmo não nasci nessa era, mas nós estamos nela agora. Sim. Então, cabe às pessoas a se adaptarem, a aprenderem a usar. Muita gente diz, né, que eu tenho medo aqui que a inteligência artificial vai tomar o meu emprego. E vai tomar se você não usar ela como uma ferramenta para potencializar o seu trabalho, o que você sabe fazer. Exato. Aí, uma outra pessoa mais habilidosa com o uso da inteligência artificial é que vai te substituir. Com certeza. Exato. Isso vocês passam também? Passamos também, e aí foi até interessante que eu estava comentando com o Marcos, que a reunião hoje lá na empresa foi assim: quem está empregado aqui é quem sabe mexer com automação e inteligência artificial. Se você não sabe, daqui 2 anos você não tem mais emprego, simples assim. Então a gente passa isso, porque tudo está sendo otimizado com a inteligência artificial e as automações existentes hoje, e se você não acompanha isso, o que o seu concorrente está levando lá 2 dias para fazer, com essas ferramentas você fez em 1 minuto. É um absurdo. A gente testou algumas automações lá e apresentamos um processo que estava levando 2h30 por cliente, levou 1 minuto. Olha quanto que a gente potencializou a operação com isso, né? Então, assim, acho que todos, independente, acho que do segmento, tá, pessoal? Sim. Se não estiver antenado, atualizado dentro desses novos processos, vão perder mercado e vão até mesmo sumir nos próximos 5 anos. Essa é a minha visão. Eu vejo um caminho muito claro de eficiência máxima, né? Hoje, nós, como uma empresa que atua no setor financeiro em todas as vertentes, a gente vê que onde o empresário ele perde muito tempo. Ele acredita que ele tem que ser dono de todo o processo tem que ser seguido de uma maneira muito manual, e aí ele acredita que lá na planilha do Excel, que ele consegue controlar na unha ali, vai ser o melhor processo para ele. E aí, no longo prazo, ele vai perdendo a eficiência, porque ele já não consegue acompanhar todos os processos, todas as entradas, todas as saídas. Aí, quando a gente coloca imposto, quando a gente coloca reforma tributária, quando a gente coloca IA, fica uma pilha desse tamanho aqui, porque ele precisa atuar, e aí ele não consegue sair desse lugar, né? Eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios, né? Aí quando você traz a tecnologia já para o seu setor, né? Dropship, já para linkar com anúncio, linkar com estoque, linkar todos esses processos, é um facilitador muito grande, Cássio. E eu vejo que para nós, como empresa hoje, que atuamos na parte financeira, hoje esse é o nosso principal foco. Trazer a eficiência máxima para o empresário, porque é ali que vai morar a maior parte do dinheiro. Se um processo que leva 30 minutos leva agora 1, quer dizer que agora eu preciso de praticamente menos... Correção, 2h30 para 1 minuto. É absurdo. A gente descobriu que a gente precisa hoje, a nossa mesma equipe pode atender mais 200 clientes sem perder eficiência, entregando com melhor qualidade. Sim. E eu acho que esse é o grande diferencial, né? E aí, quando você colocou essa tecnologia dentro do seu setor, acho que essa é a questão. Hoje você consegue escolher melhores produtos, com mais velocidade, já linkado com o estoque e não perde eficiência. E uma questão, a gente consegue, eu sinto quando você fala do seu produto e esse método, que ele não é só para o Brasil. Eu acredito que ele é global. Já existe algum estudo? Você já buscou alguma coisa para tentar fazer lá fora também? Ou hoje a gente só está falando de nível Brasil? O dropshipping nacional ele pode ser aplicado cada um no seu próprio país de origem, porque pelo menos o que eu trago na internet é sempre voltado para sites populares, para você não ficar refém de ter que investir em anúncios patrocinados. Então, você precisa de um CPF, um CNPJ cadastrado no teu território nacional. Perfeito. Então, por exemplo, é possível aplicar essa metodologia
para quem é uruguaio, no Uruguai. Mas aí Perfeito. ele vai trabalhar com fornecedores lá daquela região. O dropshipping nacional é para o território brasileiro, aonde a gente vai vender numa ponta, vai estar o cliente brasileiro, com um fornecedor nacional, porque não vai interferir no prazo de entrega. Os sites populares como Mercado Livre e Shopee não permitem um prazo longo de entrega. O prazo é coisa rápida mesmo. Então, para não prejudicar a experiência de compra e de entrega, o fornecedor nacional precisa estar com o produto já nacionalizado, mesmo que seja um importado. Precisa estar em território nacional para cumprir o prazo que o Mercado Livre e a Shopee exigem e ser entregue a tempo para o consumidor. Geralmente, qual que é o prazo máximo, Cássio? Varia muito nas regiões do Brasil, mas falando sobre o prazo de postagem, que é o mais importante a gente considerar. Tá. Geralmente são 24 horas 24 de prazo. É, uma é janela rápido, bem, hein? bem curta. acontecer. É rápido. Exatamente. E, por exemplo, no Mercado Full, aqui no armazém, em São Paulo, do próprio Mercado Livre, né? Os estoques, o Full do Mercado Livre, são os próprios centros de distribuição. Em questão de horas é feita essa entrega. Vocês já receberam em pouco tempo assim? Já um recebi no pedido? mesmo dia, cara. É impressionante. Você No comprar de Mercado manhã Livre, e receber né? no final do dia. É uma coisa É porque impressionante. então eu descobri que onde eu moro, a 400 metros, tem um CD do Mercado Livre. Recebe na hora, Exato. se Então eu tiver sou meio ali... privilegiado para Sim. receber produto. Essa é uma forma avançada de ter um negócio extremamente sólido no modelo nacional. Trabalhar com o full do Mercado Livre, da Shopee. O fornecedor envia uma quantidade de produtos, um lote ali fechado, diretamente para o armazém do Mercado Livre e da Shopee. E aí, por já estar na mão deles, o processo de despacho, entrega é muito rápido. Nas capitais é questão de horas. E aí, quando você coloca essa mercadoria para o full, você recebe também um selo que esse produto está no full e ele tem mais destaque. Então, as vendas triplicam, pelo menos, né? Geralmente, a gente tem essa média entre os alunos quando eles saem da venda do estoque do fornecedor e transferem para o full. Só que o dropshipping nacional resolve isso. Como é que eu vou assumir o risco de comprar um determinado lote de produto se eu não sei se vai vender? Porque se o produto ficar parado lá no full, eu vou ter um custo de despacho para lá, de armazenagem, eu preciso que ele gire. Então, o dropshipping nacional serve para, primeiro, existir uma etapa de validação dos produtos, você cadastrar em massa o catálogo inteiro do fornecedor, 300, 500, 1000 produtos, testar na sua conta, checar quais são os 30 campeões e investir, depois que você já tiver feito o dinheiro no próprio negócio de dropshipping nacional, investir para o mercado full e potencializar e vender 3 vezes mais. Sensacional. É uma metodologia que valida muito rápido e escala muito rápido no final, né, Cássio? Porque o maior problema de quem começa a empreender é porque, assim, o erro pode custar muito caro. E aí, quando você fala do dropship, você testa sem praticamente aportar muito dinheiro, né? Porque tem investimentos aí de estudo, de entender os sistemas, etc. Mas você testa muito rápido, valida isso, e aí você pode escalar isso no anúncio, pode escalar isso dentro do marketing, né? Exatamente. Para quem está começando em 2026 e quer experimentar o modelo sem estoque, eu costumo dizer que a gente só precisa de 3 coisas. Você precisa de um produto físico para vender, de um fornecedor de confiança que vai fornecer esse produto e de uma tecnologia, de uma inteligência artificial que faça o trabalho pesado. Em 2026, essa é a minha indicação. E por que plugar a tecnologia? Nós temos a nossa tecnologia própria, que inclusive cadastra 500 produtos em 5 minutos. Então, aquilo que levava antes mais ou menos em torno de 10 minutos para cadastrar produto por produto no manual, hoje você consegue subir em massa e antes de passar esses produtos para a tua conta, você consegue melhorar a qualidade das fotos, trabalhar melhor as palavras-chave nos títulos, colocar palavras-chave que são buscáveis para o teu anúncio mais para o topo das primeiras páginas na descrição.
e com a ferramenta, num clique, ele adiciona essas palavras-chave. Essa tecnologia, como eu consigo adquirir ela, Cássio, hoje? Só para a gente falar para o pessoal Essa aqui. tecnologia se chama SellerUp, que é a nossa tecnologia própria, que foi Legal. desenvolvida analisando a necessidade dos 85 mil alunos, né, pessoas que estão ali colocando a mão na massa. Então é bem validada, né? Vamos assim Sim, dizer. então, o departamento de cientista da computação, né, o departamento de tecnologia da minha empresa, desenvolveu baseado nesses feedbacks e a gente vai o tempo todo fazendo novas atualizações. Inclusive, as próximas atualizações já vem aí uma calculadora na Shopee para você saber todas as taxas dentro da ferramenta. Hoje já existe para o Mercado Livre. Então, sabe aquela coisa de antes ter que entrar para ver qual vai ser a taxa por categoria? Varia muito o que o Mercado Livre cobra por categoria. E se é clássico, se é premium. Né? Agora, ali com o SellerUp, a gente já tem isso como uma calculadora. Você coloca dentro, ele já entende qual é a categoria do produto que você está simulando, você coloca o seu preço de custo e o preço da venda e ele vai te dar a margem de lucro. Ô, Cássio, e aí é uma grande pergunta, né? Claro que você pode tentar fazer tudo isso sozinho. Qual que é a grande vantagem de você ter isso junto com uma estrutura como a sua, por exemplo? A grande vantagem é não se perder num mar de informações que existe na internet, porque existem muitos caminhos para se construir um negócio no digital, se ganhar dinheiro, mas são caminhos contraditórios e que a maioria que está diante de algo novo acaba procrastinando, porque fica imerso na rotina de trabalho o dia inteiro, fica lá estressado no trânsito, tem pouco tempo para se dedicar para a família, só chega no final do dia, tem a sobra. Sim. Aquela energia já está totalmente esgotada. Então, como que vai fazer um negócio do zero, que não tem experiência e habilidade, sem um guia, sem uma direção exata, sem um pegar pela mão e te falar assim, aqui tu fez errado, meu amigo, vamos analisar melhor a tua conta, vamos entrar na tua conta aqui numa live em grupo, numa aula em grupo e analisar a conta para saber aonde tu errou, aonde tu pode aperfeiçoar esse cadastro para ficar melhor posicionado. Então, quando a gente tem um mentor, a gente consegue evitar a procrastinação e pegar um atalho mesmo para atingir esses resultados mais rápido. Excelente. Você vê que o resultado também está muito ligado à educação, né, do empresário, né? Porque se você for ver, uma das coisas que a gente comenta muito é muitos erros que acabam acontecendo do empresário no dia a dia simplesmente porque ele não tem conhecimento daquele processo. Sim. E tudo se resume em você realmente ter um processo e seguir esse processo. E ainda mais quando você tem uma pessoa, vamos assim dizer, que já tomou todas as porradas necessárias por você ali na frente, você ter esse direcionamento, eu acredito que te dá uma vantagem até competitiva, né? Quase você comprar, é quase a mesma visão de você comprar uma franquia. Você compra uma franquia porque ele já estruturou tudo, né? E já tirou todas as arestas que Aí, poderia Cássio, ter. já te dá aqui um novo produto para você. Você vai vender franquia da sua metodologia, que isso aí realmente pode ser Pra mim, um diferencial. A validação de um processo que já roda, ela faz toda a diferença. Porque se eu vou dar um exemplo, né? O Cássio falou assim, olha, se você pegar um produto já validado, que já tem linkagem direta com o fornecedor, tem a tecnologia, tem um processo, tem um acompanhamento, tudo isso faz você perder menos tempo e ganhar mais dinheiro, né? Aí eu vou fazer um reflexo disso lá com a gente, né? Quando eu falo no Brasil, a gente tem mais de 517 mil leis tributárias, Cássio. Se você for empresário, você está se preocupando lá com o produto do fornecedor, você está recebendo a aula lá do Dropship com o Cássio e a equipe, tendo toda essa ajuda. Aí você vai ter que estudar mais a parte tributária, mais 500 mil leis. Aí você tem que estudar mais o gerenciamento de equipes, mais a performance. Aí você para diante desse cenário como um todo, aí ser empresário vira uma coisa maluca. E aí por isso que eu falo assim, o acompanhamento, né, de perto, ter alguém que já passou pela maior parte, né, hoje a gente tem mais de 1.500 clientes, que passou por maior parte dos problemas, já viu outros clientes tendo o mesmo problema que você, e passando por as mesmas situações que você, e te orientando, faz você errar muito menos, faz você pagar menos imposto, porque aquela situação já foi vivida, já foi passada, você não precisa passar por aquilo de novo. Então um acompanhamento certo, com uma pessoa especialista, como é o caso do seu caso, faz você ganhar muito mais dinheiro, né? No médio e no longo prazo, e no teu caso, especialmente no curtíssimo prazo, né? Você falou 3 meses para ter resultado.
É um absurdo. Eu acho que até hoje 3 meses para dar na resultado. realidade, Eu vi poucas empresas lá. geralmente, o padrão nosso é de 18 a 24 meses para você ter o retorno de qualquer Exatamente. investimento. Você vai comprar qualquer franquia aí, por exemplo, que vende todo o processo para você, de 18 a 24 meses para você começar a retornar o dinheiro que você investiu, né? Então, Exato. fora a energia, né? Só fala Com o recurso dropshipping financeiro. nacional, a gente está falando de um modelo de negócio que é possível começar de pijamas em casa, com um CPF, com um computador. Eu comecei com um notebook quebrado, inclusive, né? Sensacional. Com o valor disponível. Lembrando dos que o primeiro primeiros produto era pedidos. paçoca, né? Lá aos 9 anos. Então, assim, começa com um capital para comprar aquele 1 ou 2 pedidos das primeiras vendas para atender, né? Investir ali para o fornecedor, despachar direto para o consumidor final. E é isso, não são barreiras significativas que aumentam o custo para te ter um break-even, né, anos depois. Como o custo operacional disso inicial é muito baixo, porque você vai utilizar a internet que você já vem pagando. Exato. Você já vai usa uma utilizar estrutura pronta, né? Você isso, não o precisa celular investir que para isso. você já tem, não precisa nem ser dos melhores. Então começa com os recursos que você já tem. Hoje, Cássio, o seu maior foco, né? Que eu vejo que você tem um foco em 2 nichos: educação e a questão da operação do dropshipping. Onde que o Cássio tá mais? A minha operação desde 2018 começou também na área da educação e com e-commerce sem estoque desde 2014. Aham. De 2014 a 2018, inclusive, eu era o fornecedor dos alunos com uma estamparia de roupas. Então, eu tenho alguns anos de experiência como fornecedor. Por isso que hoje eu gosto de estar na posição que faz a ponte entre o fornecedor e o lado de quem quer revender, porque eu conheço a realidade dos dois. Então, tem essa flexibilidade para negociar os termos de um lado e do outro e ser a ponte e conectar os dois. Mas eu continuo com uma operação de dropshipping mais enxuta, mas continuo na ativa, vendendo no Mercado Livre e na Shopee, até para validar as novas estratégias e aplicar tecnologia e aperfeiçoamento de fotos com IA, tudo do que existe do mais novo para indicar para os alunos e mentorados aquilo que de fato foi validado. Muito legal. Ô, Cássio, e aí, cara, eu queria entrar numa seara. Você é uma prova viva de que o dropshipping funciona. Eu acho isso Sim. muito bacana. Eu queria entrar um pouco na sua mente aqui, Cássio. Queria entender um pouquinho de como é que você pensa negócio, né? E eu gosto de pensar que o empresário, ele é muito os erros que ele cometeu, né? Sim. Se você puder abrir essa caixa preta levemente para nós, o que foi o erro que te trouxe mais aprendizado nesse toda essa trajetória? Legal. Um dos maiores erros foi ter investido lá no meu início tudo, os ovos na mesma cesta, né? Como diz. Eu não diversifiquei os canais de venda. Eu comecei lá em 2014 importando itens da China e vendendo numa loja virtual própria. Então, não tinha Shopee ainda no Brasil, o Mercado Livre, eu também vendia no Mercado Livre, que permitia naquela época... Já existia Mercado Livre, Cássio? Já, claro, desde 1999 no Brasil. Caramba, você vê, eu achava que era mais recente. Então, eles estão trabalhando a credibilidade dessa marca há muitos anos. Isso é interessante porque às vezes as pessoas começam, vou ser empresário, vou iniciar um negócio. Ela acha que passou 1, 2 meses, desisto porque não tá dando o retorno que eu queria. E você vê que é uma construção, né? Às vezes não é no primeiro ano que você bate 1 milhão. E aí existe um processo e ninguém quer pagar o preço do processo. Exatamente. Em 2014 eu paguei o preço desse processo, porque foi um dos erros e dali veio o maior aprendizado. Eu coloquei a maior parte do negócio dependente de um canal de venda chamado Airu. Era um site que vendia bijuterias. Sei. E na época eu importava da China essas bijuterias. 75% de todo o meu faturamento vinha dali. Então eu já contratei uma vizinha, uma sobrinha para ajudar, né? E aí eu comecei a já ter um custo fixo para eu poder me liberar do administrativo desses pedidos. Porque na época era muito manual ainda. Perfeito. O que aconteceu? Da noite para o dia, esse Airu resolveu fechar, sair do ar. Que loucura. Da noite para o dia, 75% de todo o meu faturamento evaporou.
E ali eu fiquei desesperado. E agora, né? Porque quando a gente valida uma iniciativa empreendedora, ninguém quer ser um ex-empreendedor. Não quer. Voltar para a CLT e tudo mais. Não. Não quer. Então eu tinha que dar um jeito ali. Chegou a cogitar isso no momento de desespero? Como que foi, Cássio? Tipo, Seria um choque olha, desse. acho que eu preferia vender Paçoca. Pois é, vender de casa em casa, para mim, era uma das opções melhores, sabe? Entendi. Porque é aquela coisa, pô, as pessoas compravam os meus produtos, o site faliu, mas e agora? Eu vou ter que me reinventar. Que cagada foi essa de ter colocado todas as minhas expectativas num único fornecedor, num único canal de venda? Olha quanto isso é sensível, até mesmo depender de uma única fonte de renda, de um salário, é Exato. muito inseguro. Porque a Exatamente. qualquer momento a gente pode perder esse trabalho. E aí, como é que fica o sustento da tua família? E o sustento da minha família foi prejudicado naquele momento. Eu lembro do frio na barriga que era ir para um supermercado colocando itens no carrinho e me preocupando quanto que ia dar o valor da conta no final lá no caixa. Sabe? Orando ali para que não se excedesse o valor do que eu podia pagar. E eu estou falando de compras de coisas básicas de supermercado, alimento. Então, que erro foi esse que eu cometi de ter depositado toda a minha concentração ali, o meu negócio, num único canal? Então, a partir dali, eu aprendi a diversificar, a não ser dependente de um único fornecedor, trabalhar com mais de um, a ter múltiplas contas, trabalhar com uma conta no Mercado Livre, a outra na Shopee, até porque é um terreno, querendo ou não, alugado. Eles são donos das regras. Se a gente infringe alguma regra e tem uma conta suspensa, opa, eu tenho outra rodando que corresponde ali 40%, 50% do meu faturamento. Se o Mercado Livre decide remover os vendedores e trabalhar só com lojas oficiais, eu estou na Shopee também vendendo todos os dias. Então a gente consegue ter muito mais segurança quando diversifica as fontes de renda. Eu acho que esse é um grande aprendizado, cara. Eu falo que eu e o Richard, a gente é sócio já há alguns anos, né? E a gente passou por uma fase como essa, né? A gente tinha uma estrutura, a gente iniciou com uma estrutura, a ideia era realmente ter uma contabilidade naquele início, mas só depois que a gente entendeu que o modelo de negócio, ele por si só não geraria a vida que a gente gostaria de ter, e que a gente precisaria, de certa forma, pensar fora da caixa, trazer outras fontes de receita, ou até linkar outras fontes de receita no mesmo negócio, para a gente poder estruturar isso, né? E aí foi a visão que nos tirou desse lugar, que realmente fez a gente prosperar muito, né? Foi ter essa visão fora, né, do contexto de uma única fonte de renda, trazer uma nova opção. Mas eu falo que é um aprendizado duro, né, cara? Porque você precisa passar um aperto muito grande. Se você tá vendo isso agora, você já não precisa passar, né? Mas Sim. a ideia aqui é justamente a gente começar a olhar com mais carinho. E aí eu sempre falo, a gente é muito de parceria lá no Hub, né? Eu sempre tô olhando novas fontes de receita. Esse é o meu trabalho. Eu olho para ver um parceiro, um novo negócio que se encaixa para o meu cliente, né? Por exemplo, hoje a gente linka os nossos clientes com fundos de investimento, para trazer um capital para ele que antes ele teria muito difícil ter acesso. É até engraçado isso, porque às vezes fala, pô, mas não tem dinheiro para contratar vocês toda essa assessoria. Tá bom, quanto que você está precisando que a gente vai emprestar aqui para você? É verdade. A gente vai viabilizar seu negócio. E aí eu acho que essa mentalidade, ela ajuda muito, né? Mas aí, Cássio, e aí eu queria entrar num outro ponto aqui, né? Hoje, né, no nível que você está, né? E eu acho que é legal, a gente tem empresários de todos os níveis. Hoje, como é que é a tua rotina? O que é aquilo que você se preocupa mais hoje? Porque hoje, não necessariamente você manuseia os produtos. Hoje, praticamente, você é mais um professor, um maestro também da equipe, né? Como é que hoje é a tua mentalidade? O que hoje é o teu cerne de preocupação e para onde você está olhando hoje? Sim, como hoje eu tenho time para fazer o trabalho mais técnico ali, de apertar botões mesmo, de encaminhar os pedidos para o fornecedor, a gente já tem essas integrações mais automatizadas também, eu deleguei, está na mão de colaboradores que eu vou checando esse trabalho. Então, recapitulando, a minha dedicação hoje, ela está muito voltada como mentor. E
é muito viciante ver as notificações dos alunos. Hoje eu vibro muito mais com as comemorações das primeiras vendas e os marcos. A gente tem um marco das 20 primeiras vendas, dos primeiros 10 mil, os 30 mil, os primeiros 100 mil por mês. E o céu é o limite aí, né? A gente já tem mentorados faturando mais de R$1 milhão reais em cada plataforma. Mentorados que, inclusive, eu convidei para ser mentor dentro do nosso ecossistema para poder me multiplicar. Então, acompanhar próximo, bem de perto, esses alunos mentorados e fazer ajustes, às vezes pequenos ajustes ali nos produtos que eles escolheram, na forma como cadastraram, nos recursos que a gente tem da central de marketing, dos sites, e fazer com que eles possam viver desse negócio, começar a experimentar coisas que antes não experimentavam, como viajar fora do Brasil, sair daquela masmorra de ouro que muitos trabalhavam antes, assim, né, muito totalmente preso a 4 paredes no escritório, poder ser um agente dessa liberdade de receber uma foto deles nos grupos de WhatsApp, né, em Paris, está indo para lá amanhã, não é, Mário? Tá nojento esse rapaz hoje. Eu não sou aluno do Cássio, mas eu poderia. Poderia estar administrando tuas vendas lá debaixo da Torre Eiffel, recebendo as notificações. Isso se chama convivência, ó. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Ó. É verdade. Tá andando com pessoa que tá viajando direto pra fora, começa a viajar pra fora. As pessoas que a gente mais convive. É, Na verdade, eu chamei o Cássio aqui para ele abrir entender como é que ele faz isso, né? Uhum. E agora tá claro, né? Tô abrindo meu dropship amanhã, né? E eu tenho aulas particulares agora, um podcast como esse. E legal, Cássio, é legal ver como você tá realizando. Hoje você realiza o sonho das pessoas e ao mesmo tempo isso é o seu sonho sendo realizado, né? E é muito bacana ver esse brilho nos olhos que acho que só quem é empresário de certa forma ele consegue ter. Hoje praticamente eu sou um treinador de vendas, né? E é muito legal ver aquele cara que você treinou fazendo, executando com maestria, tendo resultado. Sim. E mudando a vida dele, né? Aquela coisa, meu pupilo. Exatamente. Ô Cássio, uma curiosidade aqui, né? A gente falou aqui de erros, de situações ruins, né? Mas qual foi aquele momento que você fala, eu consegui? Tipo, esse contrato ou isso que eu consegui virou o jogo da minha vida. Que você fala, agora não tem mais volta, é só daqui pra frente. Existiu algum momento, algum insight que te deu esse estralo? O primeiro que veio à minha mente agora foi relacionado também com o meu vô, né? Porque o meu vô italiano, da família Canali, tinha o sonho de ir para a Itália e conhecer as origens da família. Então ele me incentivou muito a buscar toda a documentação para a cidadania italiana, buscando esses documentos bem antigos com pessoas da família que eu nem conhecia, promovendo jantares para conectar os familiares. Ele me ajudou muito quando ele ainda estava são, porque ele teve Alzheimer. Então, a gente estava planejando fazer essa viagem juntos para a Itália. Só que eu ainda não tinha essas condições, eu estava economizando dinheiro para a gente poder fazer essa viagem. E quando o dropshipping me proporcionou isso, de agora eu posso levar o meu vô, inclusive, levar, né, alguns membros da família para a gente visitar a cidade de origem, lá na região de Veneza, a doença dele avançou. Poxa. E o médico falou assim, ele não pode a partir de agora viajar fora do Brasil, porque a condição de saúde dele não permite, ele vai se perder muito mais mentalmente. Então, eu pude fazer essa viagem, eu fiz registros lá da cidade de Caldonho, de onde veio a família, muitos vídeos e fotos, e foi num momento em que eu estava nadando numa gruta linda na Itália, Gruta da Poesia se chama, com uma cor bem esmeralda, água, sabe? Legal, eu tava lá nadando e falei assim, poxa, eu consegui, e eu tô aqui não só por mim, eu tô aqui pelo meu vô também. Nossa, eu tô representando incrível, a família. Você levantou, vamos assim dizer, a bandeira da família lá, né? Tipo, isso, eu fui o primeiro canalha, no caso, de toda a descendência desde o imigrante, a conseguir voltar para o país de origem. Graças a esse negócio no modelo sem estoque que me proporcionou condições financeiras para fazer isso. Então, eu tive esse momento assim,
eu tô aqui, que incrível, eu tô numa gruta, né, num lugar paradisíaco. E naquele momento o meu avô estava comigo lá, assim, no meu coração, Sim, né, nos sim. meus pensamentos. E depois Você os levou ele com registros, você, né? eu levei entendo. ele, aí trouxe os registros e depois tem um final feliz, né, gente, porque ele estava com Alzheimer, mas por ser gaúcho, lá na região da Serra, na região de Bento Gonçalves, que inclusive é a região onde tu casou, Exatamente, Lindo, estava lindo. lá recentemente. sim, lá tem... Sua indicação da Casa da Ovelha foi maravilhosa. Boa. Meu filho amou. Sim, Eu que também legal. amei. Muito bacana. Então lá tem essa colonização italiana e essa cultura, o Passeio da Maria Fumaça, que é uma festa É italiana. muito legal. Né? muito- Tem a epopeia italiana. Então eu pude fazer essa viagem com meu avô para a Serra Gaúcha e a gente tem uma experiência italiana na Serra Gaúcha. Que legal, que Foi legal. sabor italiano, né? Sabor Itália, sabor Itália. Que bom! Incrível, Cássio, incrível. Você entrou numa seara muito legal, essa seara emotiva que o dinheiro ele proporciona algumas coisas que são muito interessantes, né? Por si só, o dinheiro em si ele não vai trazer a felicidade, mas a realização desses pequenos sonhos, trazer as pessoas para esse sonho, poder realizar o sonho de outras pessoas, né? Tudo isso faz parte de um progresso que você tem como pessoa, que você consegue ajudar outras pessoas a alcançar também, e ao mesmo tempo isso é muito mais gratificante como propósito, né? Não é o dinheiro por si só. E é legal você poder fazer isso pela sua família. O empreendedorismo ele tem essa característica tão marcante, e para mim foi um privilégio, assim, né? Na minha família eu também fui o primeiro a sair do país, assim, né? E é muito bacana, assim, e agora eu tô conseguindo proporcionar algumas coisas pra minha família, e aos poucos a gente vai conseguindo realizar os sonhos deles também. Ter a coragem de sair e empreender, né, e eu acho que você facilita esse sonho, cara, eu acho muito legal, cara, parabéns mesmo, assim, olhando por essa ótica que eu não tinha, é uma visão muito interessante de viver a vida. Parabéns para nós empreendedores e futuros empreendedores, né, que estão aqui justamente nos assistindo para isso, para ser melhor empreendedores ou iniciar e poder ter uma parceria ganha-ganha, ou seja, você como empreendedor ter sucesso e poder proporcionar isso para tua família, mas tu vê o reflexo disso como vocês têm um trabalho que economiza dinheiro nas empresas, ou seja, coloca mais lucro no bolso do empreendedor, que por sua vez consegue pagar melhor uma folha ali para os funcionários. Então, é um ciclo tão gigante de consequências e que vai afetando a vida e do outro, e do outro, e do outro. O meu trabalho coloca comida na mesa das pessoas. Tira as pessoas da dependência de uma única fonte de renda e dá poder de escolha. Eu não preciso mais, a partir de agora, ter que decidir se eu vou ir para a praia ou se eu vou levar a minha família para jantar. Eu posso fazer os dois. Eu não preciso mais escolher entre uma coisa barata ou uma coisa com valor um pouquinho mais superior, com qualidade. Não estou falando só de coisas, eu estou falando até de escola de educação para os filhos. Exato. Então, é surreal poder proporcionar isso através do teu trabalho. É o que dá tesão empreender. Exato, exato. E, cara, Cássio, falando de futuro agora, né? Para onde você tá indo? O que você vislumbra, tanto aí voltado para a sua empresa mesmo? Para onde você tá vislumbrando? O que é o seu sonho máximo aí? Sim. Fazer? Nós vamos esse ano, em 2026, realizar o nosso primeiro evento presencial. A experiência vai ser aqui em São Paulo, do 0 aos 100 mil reais. São 2 dias para entregar um plano concreto para fazer esse movimento, né? Então, claro que a pessoa vai levar depois para casa esse plano e vai ter todo ele com as definições para executar do 0 aos 100 mil sem estoque. E a gente está investindo muito em tecnologia. Tanto nosso foco, a nossa atenção, quanto em valor monetário de investimento mesmo. A gente está expandindo o que a inteligência artificial pode fazer dentro da nossa própria ferramenta. As próximas atualizações vão vir edições de imagens do e-commerce para melhorar o fundo, o background, a qualidade dessa imagem, tudo dentro de uma ferramenta com IA para facilitar a vida dos alunos e mentorados e poder atingir esses resultados mais rápido. Incrível, cara. Parabéns aí, Cássio. Eu achei
É uma visão muito legal, cara, construir isso. Esse evento vai ser aonde, Cássio? Vai acontecer em São José dos Campos, em agosto. A gente está fechando lá o evento e alguns detalhes a gente vai passar. Se você não me segue para saber mais informações sobre o evento, inclusive no Instagram, @CássioCanali. Lá eu consigo passar mais detalhes. Show. Show de bola. A gente está chegando aí praticamente ao fim, acho que foi uma boa conversa, mas queria poder conversar mais, né? Queria conversar muito mais, Cássio. E aí, para esse final aqui, a gente a gente quer muito que você fale um pouquinho da sua experiência, mas num contexto muito mais assim, de ajudar as pessoas que estão na sua equipe, né? Por que eu falo isso? Hoje, quando temos uma equipe maior, eu vejo que existe e tá aí um grande desafio que todo empresário passa, é como é que ele ajuda as pessoas que estão próximas a ele. Como é que ele ajuda o líder dele, como é que ele ajuda as pessoas que são lideradas por ele, e como é que, para que não dependa só dele. Ele pode iniciar o dropshipping fazendo sozinho, pelo que eu entendi, mas em um certo momento, para você chegar num outro patamar, você precisa liderar pessoas, né? E eu queria muito que nessa visão muito pessoal sua, me falasse um pouco da sua cultura nesse sentido, porque isso é uma visão muito única. Como é que você extraiu aquilo que você esperava das pessoas para direcionar elas para alcançar esse nível que você chegou hoje? Porque hoje você investe em tecnologia. Como você criou outro Cássio na operação, né? Vamos assim Exatamente. dizer, porque no final é um pouco disso. Formando boas lideranças e que vão muito além do que o Cássio poderia fazer sozinho, e no coletivo, na inteligência do grupo, a gente é muito mais inteligente do que o Cássio no indivíduo, porque o pessoal traz bagagem de outras empresas, né? Uhum. Então, ter essa proximidade de ensinar aquilo e fazer as pessoas se apaixonarem também pela tua trajetória, conhecer a trajetória delas e plugar os objetivos pessoais nos objetivos empresariais. É assim que a gente forma uma cultura forte. É mostrar que existe um plano de carreira ali, se não for pela remuneração, por reconhecimento, para que essa pessoa possa atingir os objetivos pessoais dentro da tua empresa. E eu consegui fazer isso através de lideranças fortes. Com as lideranças, a gente precisa ter uma proximidade maior. Então, a gente se reúne uma vez por mês, nós temos esse processo dentro da empresa. É uma empresa híbrida, a maior parte está em home office, então a gente faz uma videochamada e se dedica 2 horas ali para falar exclusivamente sobre gestão de pessoas. Então a gente faz uma leitura de um livro ou uma técnica nova sobre feedback, uma metodologia de delegar para o time. Nós estudamos juntos como gerir melhor essas pessoas e também compartilhamos os desafios que cada líder está enfrentando no seu time. Muito bacana. Faça uma cumbuca de ideias aí, que é um conceito muito comum no mercado, né? E tem algum livro que você recomenda para essa questão de liderança que você achou que foi bem bacana? O último que a gente considerou na reunião de gestão de pessoas foi O Poder de Delegar. Esse é um livro bem pequeno, assim, Eu já li ele. direto Bem ao fininho ponto. assim, né? Nossa, que ali tem o ouro para a gente conseguir delegar da maneira certa e não simplesmente delargar. Excelente. Então, primeiro, pessoal, compre o livro Não temos estoque e vendemos muito. e depois compre o livro de liderança. Boa. Nessa hora. É nessa ordem. Excelente. Se comprar fora que tá fora do processo, aí não vai dar certo. Excelente, excelente. Cássio, cara, que privilégio poder trocar essa ideia contigo. Eu confesso que a gente é amigo, mas a gente não tinha chegado nesse nível de conversa. Foi bem legal. Bem Para bacana. entender bastante aí como é que você pensa, como é que você está estruturando o dropship do Brasil aí, porque você é uma liderança, né, nesse setor. E para mim é um privilégio muito grande poder ter essa conversa aqui contigo. Obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço a Obrigado. vocês pelo espaço aqui em compartilhar um pouco da minha história e o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Sou cliente da Hub5 com esse objetivo de gerar economia e impostos, então recomendo também. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, hein? Gente, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer também aí pelo seu tempo. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Cássio, né? Cássio, fala para nós mais uma vez o seu Instagram. É @CássioCanali e me encontra pelo YouTube também exatamente com esse nome, Cássio Canali. Excelente.
vai ter muita conteúdo sobre dropshipping, né? Se você pensa em empreender esse mercado, um excelente lugar para você começar, tá bom? Eu agradeço pelo seu tempo. Obrigado, Cássio. Obrigado, Richard. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.